Gênesis capítulo 37. Durante esses 3 dias, as crianças ouviram sobre o tema mudança radical. E quando a gente começa a pensar sobre mudança radical, às vezes a gente pensa em mudança exterior, né? Uma mudança no visual, uma pessoa que é uma mulher morena que quer se tornar loira, ou mudança no estilo. Mas quando se fala em mudança radical em termos de Bíblia, é uma mudança que vai muito além daquilo que é exterior. E o que nós vamos falar nessa noite é exatamente o que esses meninos ouviram nesses 3 dias. No livro de Gênesis, no capítulo 37, o primeiro versículo vai falar sobre uma família. E diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. A história de uma família que não era pequena. É a história de uma família que tinha 12 filhos. Imagine 12 filhos, cada um completamente diferente do outro. Hoje nós temos apenas 2 filhos e a gente observa como eles são diferentes. Apenas 2 a gente nota uma mudança. Imagine 12 filhos completamente diferentes. Mas havia algo em comum a todos esses 12 filhos. Todos eles recebiam o mesmo ensino. A todos eles era ensinado sobre quem era Deus, o Deus Criador, que havia formado os céus e terra e tudo que existe. A eles também era ensinado que foi esse Deus que estava formando aquele povo, que trouxe Jacó até aquele momento, até aquela terra. Então eles conheciam a sua história e sabiam o que Deus tinha feito para esse povo. Os 12 filhos ouviram isso. Mas família é complexa. Família não é simples. Eu posso dizer e você pode dizer isso. Relacionamento familiar não é fácil. E sabe o que aconteceu nessa família? Pode colocar para mim, por favor, a primeira gravura, Pedro. O que aconteceu nessa família é que tinha um deles, que a Bíblia diz assim, no versículo 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila. E os filhos diziam para mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel mesmo que Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Não vamos entrar no mérito da questão, certo, pais? Até porque tem crianças aqui, não é legal, não é bom. Mas a questão aqui era o relacionamento desses irmãos. Alguma coisa que o pai fez com que os outros irmãos sentissem ciúme e inveja. E esse filho era um dos mais novos. Como é que os filhos mais velhos tratam os irmãos mais novos? Vocês que têm irmão mais velhos aqui. Como é que o seu irmão trata você, se é que você tem um irmão mais velho? Bem, não é? Não? Não é novidade. Certo? Depois a gente vai chegar nessa parte, né? Mas geralmente, quando um irmão é muito mais velho que o outro, ele cuida e ele protege o irmão menor. Não é, Marcela? Aqui na igreja tem um menininho bem pequenininho e eu vejo todas as vezes que o irmão maior chega perto dele, ele vai com aquele ar de cuidado, de proteção, porque ele é muito pequenininho. Às vezes ele fica correndo aqui e é até perigoso se machucar.
Tem outro irmão que eu observo, que é o Felipe. Está aqui o Felipe ou foi lá para trás? O Felipe tem um irmãozinho pequenininho. Às vezes o irmãozinho vai com a mão para dar nele. E ele só segura a mão e abraça e vai com jeitinho, dá cheira, beija a mãozinha dele. Por quê? Porque às vezes o irmão mais velho cuida e protege do irmão mais novo, é natural. Se briga, também briga. Se pega a coisa do outro, tem uma confusãozinha. Se rasga a tarefa que o outro trouxe da escola, o pequenininho rasga a tarefa, tem uma confusãozinha aí, né? Mas sabe, a relação desses irmãos era mais séria. Não era só uma briguinha, não era só ficar com raiva porque o outro estragou um brinquedo dele. A Bíblia diz que eles odiaram o seu irmão mais novo por causa da preferência do pai. Mas não acabou aí. Passado um tempo, José teve... Pode passar o outro, por favor. Teve sonhos, ele começou a ter sonhos. E esse sonho ele foi contar para os irmãos e para o pai. E disse, olha, eu tenho tido sonhos. Nesses sonhos tem 10 feixes que se curvam diante do meu feixe, que eles faziam isso para botar fogo, né? Que era feno. E aí, e mais 10. Então, peraí, 11, pai, mãe, irmãos. E os irmãos falam, peraí, você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? E aí, sol, lua, estrelas, 11 estrelas, novamente ele sonhou. E ninguém entendia aquilo. Mas a Bíblia diz assim que quando ele dizia isso, o pai, seus irmãos tiveram ciúmes dele por causa desses sonhos, mas o pai refletia naquilo. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas como resultado desse sonho, a gente vai correr um pouquinho mais, como resultado desse sonho, os irmãos aproveitaram um dia que o pai mandou com que ele fosse ver o que os irmãos estavam fazendo e com raiva, quando ele vinha lá longe, os irmãos disseram assim, ó, lá vem o sonhador, vamos dar um jeito nele. E quando ele chegou perto, os irmãos pegaram José, tiraram aquela túnica bonita que o pai tinha dado e eles jogaram José no poço. Mas primeiro eles pensaram assim, um deles disse assim, vamos matá-lo. Tá vendo? Com o que começou essa história? Começou por causa de inveja e ciúmes, mas levou a alguma coisa muito pior. É por isso que quando alguma coisa ruim vier na sua mente, ore ao Senhor Jesus e peça a Ele, Senhor, tira isso da minha mente e do meu coração. Porque aquilo que era uma coisinha pequenininha foi aumentando, 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 até chegar ao ponto deles desejarem matar o seu irmão. Mas o irmão mais velho falou, não vamos fazer isso não vamos matar, não tirar, é o sangue do nosso irmão. Aí tiraram e jogaram ele dentro do buraco. Quando eles jogaram ele naquele poço, eles pensaram assim, o que a gente vai fazer com ele? Matar não podia, né? Mesmo que eles estivessem com desejo. O que foi que aconteceu? Eles pegaram José, tiraram do poço, vinha passando uns mercadores que naquela época vendiam e compravam pessoas como escravos, e eles decidiram que iam vender José como escravo. Sabe quem foi que decidiu isso? Foi um dos irmãos chamado Judá. Judá disse assim, o que a gente vai ganhar se matar ele? É sangue, nosso sangue, nós não vamos matar. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele que a gente ainda ganha alguma coisa. E eles decidiram e venderam José como escravo para o Egito. Como é que vocês acham que José se sentiu? Muito triste. Não eram pessoas desconhecidas que estavam fazendo aquilo com José. Eram seus irmãos. Às vezes, quem faz coisas que mais nos entristecem são as pessoas da nossa família. Não são os desconhecidos. Não são as pessoas que estão fora. São aquelas que estão mais próximas.
que nos magoam, que nos ferem, que nos machucam, que nos decepcionam. José estava sozinho, indo para um lugar totalmente estranho. Sem seu pai, sem seus irmãos, ele era ali agora um órfão. Quem não tem pai, mãe nem família próximo é órfão, não é? Tá vendo? José sentiu medo? Vocês acham que ele sentiu medo? Sim, ele estava só. Às vezes as situações, principalmente quando a gente não tem aquelas pessoas que deveriam cuidar, nos ajudar, e a gente sente medo, sem saber o que vai acontecer. O que vai ser de José? Mas sabe, tem uma coisa muito importante que a Bíblia diz. José conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Não tinha nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, mas tinha Deus cuidando dele. Pode passar o próximo, por favor? Agora é a nossa vez. Vamos lá? Juntos? Deus está no controle, mesmo quando eu não entendo. José estava indo para um lugar onde ele não conhecia ninguém e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que os irmãos haviam feito aquilo com ele? Simplesmente ciúme, inveja. Por que chegar ao ponto de querer que ele saísse de perto deles? Vendê-lo como uma mercadoria? Muitas vezes vão acontecer coisas na nossa vida que nós não entendemos. Situações que você não consegue saber o porquê de estar passando por isso. Nas nossas famílias, pode ser doença, pode ser o desemprego. Talvez você está sentado aí pensando, como é que eu vou pagar minhas contas? Ou, como é que eu vou fazer em relação a uma situação de desavença familiar que eu não estou vendo saída? Coisas que nos trazem medo, que está fora do nosso controle, que não depende de nós para conseguir ser resolvida. Dependia de José sair dessa situação? Sim, crianças? Não, como é que ele ia fazer? Ele foi comprado, eles trataram como uma mercadoria. Ele não tinha como sair dali. E nem entendia o que estava acontecendo. Mas tem uma palavra especial que vocês aprenderam na EBF, não foi, Daniel? Que é essa palavra que diz que quando Deus está no controle, que Ele tem controle. Deus é... Bem alto para a igreja ouvir. Deus é soberano. Ele tem controle de todas as situações. Mesmo que a gente não entenda o que Ele está fazendo. Ele é soberano e Ele tem controle. Agora, José estava no Egito, foi parar na casa de um homem chamado Potifar, que era comandante da guarda. Sabe o que aconteceu na casa desse homem? Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz assim: José foi levado para o Egito e na casa do Potifar, ele foi levado para trabalhar. E o versículo 2 do capítulo 39 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando o seu senhor viu que Deus abençoava José em tudo que ele fazia, ele era bobo? Nada, ele quis que José ficasse bem perto dele, porque ele sabia que tudo que era dele ia prosperar. Deus estava com José. Esse é o segredo para mim e para a sua vida. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, Deus está no controle. Se você é filho de Deus, se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que ainda que você não entenda, Deus não perdeu o controle da sua vida e das situações pelas quais você está passando. Seja lá o que for. Se você está com Deus, como a Bíblia diz que José estava com Deus.
Quando você tem medo e acha que não vai ter jeito, vai e clame ao Senhor. Ore a Ele. Eu imagino quantas vezes José orou, sabendo que ele estava sozinho naquele local, mas o Senhor estava com ele. Amém? Mas agora que José estava lá muito tranquilo, na casa de Potifar, tudo estava indo bem, aí lá vem problema. A mulher de Potifar se interessou por José. Aí agora eu quero perguntar para vocês. Quando um homem tem uma esposa, é certo a esposa querer namorar com outro homem? Não, tem história não. E José sabia disso muito bem, porque ele foi ensinado lá pelos seus pais. Sabe o que foi que José respondeu para ela? José disse assim: longe de mim que eu peque contra o meu Deus. O meu Senhor me deu controle de tudo na casa dele, mas você não, você é esposa dele. Sabe por que José disse isso? Porque ele sabia que tudo que ele fizesse de errado não era com aquela pessoa, era contra Deus. Tudo que nós fazemos que é errado é contra Deus. Todo o nosso pecado não é contra uma pessoa. O desejar o mal, o brigar, o desprezar, o ser insensível, não é contra aquela pessoa. Você a magoa, você a fere, mas o seu pecado é contra Deus. E José sabia disso. Por isso que a resposta para ela foi: longe de mim que eu peque contra o meu Deus. Não vou fazer isso. José estava longe de casa. Ninguém estava vendo. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha tio, primo, avô para ele dar satisfação. Mas tinha o seu Senhor. Ó, lá na escola, seu pai e sua mãe não vai com você. Mas Deus está lá com você. E você deve lembrar disso. Quando você tiver, alguém te irrita, dá aquela vontade de, né? Lembre-se, Senhor, me ajuda. Você já pensou se cada vez que a gente estiver com raiva, fizer igual os irmãos de José, sair jogando o povo no poço? Ou batendo? Cadê o tio Arthur? Eu vi o Arthur aqui, o Arthur está aí. Arthur, esposo da Lorena. Fique em pé, por favor, tio Arthur. Dá uma olhada no tamanho do tio Arthur. Você já pensou se toda vez que ele tiver com raiva, ele decidir descer o braço em alguém? Ia ser duro, né? Ia ter muita gente aí machucado. Obrigado, tio Arthur. É por isso que quando a gente tem raiva, é por isso que quando a gente fica chateado, mesmo que não tenha ninguém próximo a nós que esteja vendo o que nós estamos fazendo, Deus vê. E nós não podemos magoar, machucar, bater ou descontar nossa raiva na outra pessoa. Deus está vendo. E isso é contra Ele, o nosso pecado. E agora? Agora José não quis saber da mulher, mas a mulher mentiu e enganou seu esposo. E por causa disso ele mandou José para onde? Por favor, a próxima, por favor. Para onde? Para a prisão. Por 2 anos. Quando chegou lá na prisão, José foi para lá injustamente. Mas quando ele chegou lá, o que acontecia onde José ia? O que acontecia onde José ia? Lara é? Você disse que recebeu a Jesus como Salvador. Quando você sair de casa agora, Jesus vai ficar ou ele vai com você? Ele vai com você. Se você creu em Jesus, entregou sua vida a Ele, Ele está com você aonde você estiver.
Pode ser no bom lugar, pode ser num lugar ruim, pode ser na prisão, como era o caso de José. Mas a Bíblia disse que o Senhor estava com ele e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. E novamente na prisão, José foi colocado como responsável pelos presos. Ainda que ele estivesse lá injustamente, o Senhor estava com ele e o Senhor o fazia estar numa posição em que ele ia liderar os outros e cuidar por causa da sua bondade, por causa do seu amor e a sua fidelidade em não pecar contra Deus. Sabia, ó aqui crianças, que às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, mas você é muito bobo. As pessoas falam coisas para você e você não paga na mesma moeda. Por que a gente não faz isso? Porque o amor de Deus que está em nós, através de Jesus Cristo, é que nos ajuda a tratar com bondade o outro, ainda que ele não trate você da mesma maneira. Aonde José foi, ele sempre foi a mesma pessoa. Era com a família, foi quando estava como escravo na casa de Potifar, é a mesma pessoa na prisão. E lá na prisão aconteceram algumas coisas que as crianças vão dizer para vocês. O que foi que aconteceu na prisão? Tinham duas pessoas que tiveram O padeiro e o copeiro tiveram 2 sonhos. E aí eles não sabiam o que significava. E quando José ouviu a conversa, pediu que eles contassem os sonhos. E eles contaram. José interpretou, não de uma forma mística assim. Deus mostrou para ele o que significava aquilo à medida que eles foram contando. E José disse, olha, a interpretação dos sonhos é Deus quem dá. E Deus disse para José, vai voltar a servir o faraó. E o outro vai o quê? Vai perder o pescoço em 3 dias. Né? Morreu. Sei lá o que ele fez, mas desagradou tanto a faraó que ele morreu. Mas o copeiro voltou para o rei. Joé disse, olha, quando você chegar lá, fala para o faraó que eu estou aqui injustamente. Diz para ele quem eu sou e que eu não tenho por que estar aqui. E aí, Joseph? Eles voltaram e José ficou mais quanto tempo ainda na prisão? 2 anos foi depois que eles foram para falar, porque o copeiro voltou para Faraó. Sabe o que Deus nos ensina com isso? É que às vezes a gente quer correr da situação difícil. A gente quer achar uns atalhos, dar um jeito naquilo que está sendo difícil para a nossa vida. E eu sei bem do que eu estou falando. Porque eu já fiz isso muitas vezes, tentando resolver situações para dar um jeito daquilo que estava pegando e estava sendo difícil lidar. José achou que falando para o copeiro, ele ia sair rapidamente dali. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Deus quer que a gente entenda que há um tempo para aquilo que Ele está fazendo. Ele está no controle, há um tempo para resolver aquilo que está sendo difícil para você. Durante esses 3 dias, a gente pediu para as crianças fazer 2 colunas no papel. De um lado, eles iam colocar aquilo que era difícil para eles e que eles queriam que de alguma forma se resolvesse. E que oração eles fariam a Deus para que aquilo fosse resolvido. Muita gente coloca muita coisa, a gente não sabe, foi eles que colocaram. Mas com certeza, nós queremos que seja resolvido no nosso tempo e que seja rápido. Se alguém está doente, a gente quer ser curado. Se está desempregado, emprego. Se há uma dificuldade de relacionamento, marido, mulher, pai, filho, a gente quer que se resolva logo. José também queria. Mas tem uma coisa que Deus queria ensinar para José, que Deus ensina para mim e para você. A próxima, por favor, Pedro. Tá?
era esperar esse tempo. E o tempo chegou. Faraó teve um sonho, não sabia o que significava esse sonho, ninguém conseguiu falar, o copeiro lembrou de José. Está lá na prisão, tem um moço, ele sabe dizer o que significa os sonhos. Traz José. José chega diante de Faraó e diz a mesma coisa. Deus é quem sabe o significado dos sonhos, é Ele quem dá as interpretações. Me conte o sonho. E José disse, seu sonho é uma coisa só. Terão 7 anos de fartura sobre a terra e depois virão 7 anos de fome. O senhor tem que arrumar alguém que rapidamente enche esses celeiros para o tempo que vai chegar de fome. O faraó olha para ele e diz assim, e tem alguém tão sábio como esse homem? Em que há o Espírito de Deus. Lembra o que acontecia com José? Deus estava com ele e no controle de todas as coisas. E agora, José sai da prisão e o faraó disse, então você vai ser o meu governador. Você vai fazer tudo isso que você disse aí que é necessário. Você vai cuidar de tudo. E acima de você, só eu. O que Deus fez com a vida de José? Deus fez uma mudança radical. Ele sai de escravo e se torna governador. Pode passar a próxima, por favor? Vamos lá, agora é a nossa vez. Vamos lá? Deus sabe todas as coisas e sabe o tempo que essa dificuldade, que essa sua luta, que esse seu problema vai chegar a um bom termo. Mas Ele quer que você lembre primeiramente que é Ele que é soberano, que é Ele que tem o controle e que Ele sabe o que Ele está fazendo. A minha parte e a sua é como José, apenas confiar nele. Mas e aí, estava resolvido o problema da família? Sim ou não? Estava nada. Estava resolvida a questão de José. Saiu da prisão e era governador. E agora? José está lá trabalhando, preparando todas as coisas, porque a fome já havia chegado. E um certo dia, quando José estava atendendo todo mundo, por favor, Pedro, a próxima. Quem é que chega ali para comprar comida? Quem? Os irmãos. 10 irmãos. Como é que você se sentiria se você tivesse sido tratado pelo seu irmão com insensibilidade, crueldade, e de repente você visse os seus irmãos diante de você? O sonho. Quando José viu, ele reconheceu seus irmãos. Seus irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu que eram seus irmãos. E a Bíblia diz que no primeiro momento, José tratou com eles como se eles fossem espiões. Disse, não, vocês vieram espiar a terra. Não, nós somos só pastores de ovelhas, nós viemos comprar comida porque a gente está sem mantimento e a fome já chegou à nossa terra. Mas José falou assim, vocês são? Certo, então nós vamos fazer o seguinte. Para saber se de verdade o que vocês estão dizendo, se de fato vocês vieram só para comprar comida, se vocês não são espiões, um de vocês vai ficar aqui, vocês vão levar a comida, mas um de vocês vai ficar aqui e vai ficar preso. Até vocês voltarem e trazer, porque vocês disseram que tem mais um irmão, que é o caçula, e vocês vão trazer esse irmão aqui. Por que José estava fazendo isso? Saudade também, né? Mas não era bem isso. Ver se os irmãos amavam ele? Vamos ver, né, Marcelo? Sabe o que aconteceu depois disso? José pegou um dos irmãos chamado Simeão, pediu que fosse colocado na prisão, e os outros que ficaram, ele mandou que fosse colocado todo o mantimento que eles precisaram, deu alimento a eles, e mandou que todo o dinheiro que eles trouxessem fosse colocado de volta na bagagem dele.
José saiu de perto dos irmãos e a Bíblia diz que ele foi chorar. Porque quando alguém da família nos machuca, dói. Porque quando nós fazemos alguma coisa com alguém, ou alguém faz conosco, dói. Eram seus irmãos que estavam agora ali diante dele e se dobraram diante dele. O sonho se cumpriu, José. O sonho se cumpriu. Mesmo que José nunca tinha entendido, agora ali ele entendeu por que é que Deus havia mandado ele para o Egito. Seus irmãos estavam ali se dobrando diante dele. José podia ter agido da mesma maneira que eles fizeram com eles. Com insensibilidade, porque nenhum deles foi sensível à sua dor. Quando provavelmente ele clamou para não ser vendido. Nenhum deles se importou em mentir para o pai e dizer que José estava morto, que tinha um bicho que tinha estraçalhado e a roupa dele estava ali cheia de sangue. Crueldade, insensibilidade, laços familiares que estavam quebrados. O que mais machuca na nossa vida são os laços familiares que são rompidos. Afeto entre familiares que deixa de existir. E era isso que doía em José. Embora ele estivesse entendendo agora o que Deus tinha como um plano e um propósito para a vida dele, que Deus realmente estava no controle e chegou até ali, mas isso não impedia de que ele sentisse essa situação com seus irmãos. José conhecia a Deus assim como seus outros irmãos também. Mas o que cada um, da maneira como cada um reagia e sentia e fazia, era diferente. Por isso, irmãos, conhecer a Deus não é apenas intelectual ou sentir emocionalmente. Conhecer a Deus faz diferença quando nós vivemos aquilo que nós conhecemos sobre Deus. Essa era a diferença de José com relação aos seus irmãos. Ele sabia as mesmas coisas, mas ele deixou que o conhecimento de Deus mudasse a sua mente, as suas emoções e as suas ações. Não adianta conhecimento, tanto conhecimento de Deus, quando ela não se forma, não transforma a nossa atitude. Não há uma mudança do interior, do profundo, do interior para o exterior, que se reflete em mudança de comportamento, que se reflete em ações de bondade, de amor, e para frente a gente vai ver o restinho aqui também, né? Sobre José. Quando os irmãos voltaram para Canaã, e chegaram lá e disseram assim para o pai: pai, Simeão ficou preso, porque o homem daquela terra, o governador, não acredita na nossa palavra. E ele diz que ele só vai libertar o nosso irmão se a gente levar o mais novo. Como é que vocês acham que o pai deles ficaram? Preocupado. O pai disse: eu já perdi José. Meu filho já morreu. Agora eu tenho um que ficou preso lá no Egito. E vocês ainda querem levar o meu filho mais novo? É mais ou menos assim. Não tem como piorar mais, né? A gente não chega a situações assim? Que de repente você não vê saída, que de repente você pensa: daqui tudo se acaba. É um fim. Não tenho mais como, é meu limite. Mas eu acho muito interessante que na hora que o pai se desespera, deixa eu achar aqui o versículo. 43:14. 43:14. Jacó faz o que às vezes nós esquecemos de fazer. Nós tentamos resolver essas situações, aquilo que para nós é impossível e é difícil, à nossa maneira. Apesar de todo o medo e preocupação de Jacó, ele diz assim: peguem também o seu irmão, Benjamim, e voltem àquele homem. E aí ele ora: que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem,
para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Jacó lembra quem é o seu Deus, que já havia conduzido toda a história deles até ali. E é aí, nesse momento, que ele de fato confia em Deus. Senhor, não tenho mais o que fazer. Não tem mais comida. A gente vai ter que voltar lá para buscar comida. Se eles não forem, vai morrer todo mundo. Então, volta. E que Deus Todo-Poderoso conceda misericórdia. Ele entrega seus filhos na mão de Deus. Pais, famílias, há situações que nós nunca vamos conseguir resolver. Coloque nas mãos do Senhor. Ore a Deus, confie nele. Ele é soberano, ele tem o controle. Entregue, deixe de lutar pelas suas forças e ele é quem vai fazer. Ore por seus filhos. Vocês mandam seus filhos para a escola. Eu trabalhei muitos anos em escola. Vocês não têm ideia o que acontece dentro de uma escola. Quem é professor aqui sabe. Orem por seus filhos quando mandá-los para um lugar que estão distante. Vocês não estão lá. Vocês não sabem o que está acontecendo. Ore por eles. Ore por aquilo que eles vão ouvir na escola, que muitas vezes é totalmente contrário ao que eles aprendem sobre Deus e sobre valores familiares. Sabe quem vai dizer a eles? Fazer o parâmetro de comparação e chegar a uma conclusão? O Espírito Santo de Deus. Se eles conhecerem a Jesus, entregarem a Jesus a vida, como Lara disse aqui, esse Espírito de Deus é que vai guardá-los e protegê-los. Mas a sua função é orar por eles e colocá-los diante de Deus. Foi o que Jacó fez. E mandou voltar lá. Quando eles voltaram lá e chegaram, até aí José estava lá com outro Simeão na prisão. E eles se apresentaram diante de José. Quando José viu seu irmão mais novo, se você tivesse assim, muitos anos sem ver, mais de 20 anos sem ver seu irmão, como é que você se sentiria quando ele chegasse? Alegre, né? A Bíblia diz que quando ele viu seu irmão, que era o irmão de mesmo pai e mãe, ele saiu dali para chorar, de alegria, porque era o seu irmão caçula. Até aí ele nem imaginava quem era José. José tratou a eles bem, tratou a Benjamim, foi lá e falou com bondade a Benjamim, com seus irmãos, preparou um banquete, deu a comida e mandou que colocasse eles sentados por ordem de idade. Sabe o que José provavelmente pensava? Olhando todos os seus irmãos sentados ali comendo, que ele foi privado daquela comunhão naquela família. Que os seus irmãos muitas vezes estavam com o pai sentados assim, enfileirados por idade. Mas ele não tinha mais aquele privilégio durante muitos anos. Famílias, muitas vezes nós perdemos o que é mais precioso, que é estar juntos, que é estar próximo, preservando nossos laços afetivos. Por coisas tão pequenas, nós perdemos isso e nos afastamos uns dos outros por causa de intriga, por coisas pequenas. José sentia isso quando via seus irmãos ali todos com ele. E finalmente a Bíblia disse que José não se conteve mais. Ele fez ali um teste com os irmãos. Antes de mandar embora, ele colocou uma taça para dizer como se eles tivessem roubado. Mas na verdade o que José estava fazendo era um teste. Sabe o que José queria saber? Fala bem alto. Se os seus irmãos haviam mudado. Ou se eram as mesmas pessoas que haviam sido indiferentes, cruéis, como fizeram com ele.
Então ele botou a taça e os irmãos saíram, foram embora, a história cumprida, eu vou resumir. E aí, José manda ir atrás deles no caminho. E eles já tinham descoberto que tinha uma taça. Não tinham descoberto que tinha taça. Quando eles chegaram, José disse, olha, eu tratei vocês tão bem e vocês me roubaram. Aí os irmãos, não, nós não pegamos nada não. E aí ele manda procurar. Encontraram na bagagem de quem? Do irmão mais novo, Benjamim. Não, meu senhor. Disse, não, olha, tá tudo certo. Todos vocês podem voltar para casa, inclusive Simeão, que ele já tinha mandado tirar da prisão e já estava lá no banquete. Só Benjamim vai ficar. Sabe o que foi que aconteceu nesse momento? Quem foi o irmão que sugeriu que ele fosse vendido e não morto? Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. Alto. Judá. Foi Judá que disse que era para vendê-lo. E sabe quem foi que agora, no momento que José disse assim, olha, não precisam ficar os outros. Só Benjamim fica. Ele disse, não, meu senhor. Judá se levantou e disse assim, não. O pai desse menino já perdeu outro irmão. Desse mesmo, que era irmão só desse menino. E ele sofreu muito. Esse menino é o consolo da sua velhice. Se esse menino ficar aqui, meu pai vai morrer de tristeza. Então, deixe que o menino vá embora com os outros. Eu fico de escravo no lugar dele. Sabe o que esse irmão estava dizendo? Eu pago pelo erro dele. Sabe por que tinha que ser Judá? Foi Judá que falou para vender. E Judá que agora estava se colocando no lugar do irmão para não deixá-lo ficar como escravo. Porque Judá é uma tribo da promessa de Deus, de onde veria Jesus o Salvador. Judá assume a culpa, embora não fosse sua por Benjamim, porque isso não tinha acontecido, mas era sua quando sugeriu, com insensibilidade, não se importou com o pai, com o que o pai ia sentir, com a dor do pai, com o sentimento do pai. Mas agora, Judá também estava passando por uma mudança. Não foi só José que passou por uma mudança, que passou de escravo a governador. Deus também estava trabalhando na sua família. E Judá se colocou no lugar para ficar no lugar de Benjamim. Sabe quem fez isso por mim e por você? Jesus. Jesus fez a mesma coisa por mim e por você. Nós é que éramos escravos do pecado. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele diz, eu vou tomar a sua culpa. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele assume o nosso lugar. E Ele nos perdoa e nos dá a vida eterna. Judá mostra para nós o que Jesus viria fazer mais à frente. E sabe o que ele faz? Ele confessa. Aqui no texto bíblico, ele começa a confessar e falar para os irmãos, isso está nos acontecendo por causa do que nós fizemos com o nosso irmão. Nós o vendemos, nós não nos importamos com ele, nós não nos importamos com a sua dor, nem com a sua súplica, quando ele pediu que nós não fizéssemos isso. Eles pensavam que José não estava entendendo nada, porque a língua que eles falavam era diferente dos egípcios. Mas José entendia tudo. E era só o que José queria saber. Se eles haviam mudado. Se de fato, durante os anos que ele passou longe deles, eles haviam mudado. E agora José tinha certeza que os irmãos entenderam o que é um laço familiar. Quais são os valores de uma família? O que de fato é importante numa família? Para que coisas
tão pequenas às vezes, façam que isso se rompa e que cada um vá para um lado e não se relacione mais e não se fala mais e não se sentam todos a uma mesa porque não podem olhar um para o outro. Finalmente isso tinha mudado e ele percebeu, era só isso que ele queria. Então o que acontece? José já não aguentava mais, ele queria poder falar quem ele era. A Bíblia diz que ele chorou tão alto e pediu que todo mundo saísse. E aí ele diz assim: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Sou eu estou vivo. Você imagina o susto, não é? O susto que os irmãos levaram quando eles descobriram que era José. Talvez eles tivessem pensado o quê? E agora, será que eles pensaram que José ia fazer com eles? Vender como escravo. Tinha muito, né? 11 para vender como escravo, dava um bom dinheiro, né? O que você faria se você estivesse no lugar de José? Quando alguém faz alguma coisa contra você, como é que você reage? Fica triste. Tem gente que não fica só triste, viu? Chateado e mais algumas coisas. É isso mesmo. A maneira como nós reagimos com as pessoas que nos ferem mostra se de fato nós conhecemos a Deus intelectualmente ou se de fato Ele já fez uma mudança profunda, radical dentro de nós. Se de fato Ele é o Senhor da nossa vida. E é isso que José mostrou aos seus irmãos. Naquele momento, José disse para os seus irmãos quem ele era e que eles não precisavam ter medo. Olha a compreensão de José aqui. Olha o que ele disse. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E por que Deus fez isso? Ele diz isso. Deus me mandou para cá para conservar vocês em vida. Porque vai haver ainda muito tempo de fome. E eu posso cuidar de vocês, do meu pai e de toda a sua família. Deus tinha um plano para a vida de José. Ele não entendia, mas chegou esse momento quando diante dos seus irmãos, ele podia ter tratado da mesma forma. Mas ele entendeu que tudo aquilo era um plano de Deus. Para levá-lo até aquele local, para que ele se tornasse a pessoa importante, queria poder salvar não somente a sua família, mas muitas pessoas que viviam naquela época. E o mais importante, Deus havia feito uma promessa que um desses irmãos da família dele viria Jesus Cristo. Não era salvar só aqueles 12. Era salvar aquele que viria para salvar toda a humanidade. Jesus Cristo. Deus move todas as situações de maneira que às vezes a gente não entende. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, ainda que a gente não entenda. E aí, agora, qual foi a pergunta de José? O que você acha que José sentia mais falta? Da família, mas está faltando alguém. Quem? O pai. O pai. O pai que achava que ele estava morto. E aí ele pergunta para os seus irmãos: meu pai ainda vive?
E os irmãos, sim, ele ainda vive. Então vocês agora vão voltar ao meu pai e dizer que eu estou vivo e onde eu estou, a posição que eu tenho. E vocês vão trazer toda a sua família e eu vou cuidar de vocês por toda a vida. De bem, José perdoou seus irmãos. E porque José perdoou seus irmãos, esses laços familiares foram agora unidos, Marcela. Estão sendo reconstruídos. Começou ali. E agora, José diz para eles, você vai voltar. Vocês vão levar carruagens, vocês vão levar mantimento. E vocês vão dizer para o meu pai, venha. E eles voltaram. Quando o pai recebeu a notícia que o seu filho estava vivo, foi a maior alegria. Sabe o que ele disse? Eu agora posso morrer, porque eu já sei que meu filho está vivo. Eles juntam tudo e voltam para... Pode passar a próxima. Voltam para Canaã. Vão buscar o pai. E a Bíblia diz que o faraó separou uma terra. Diz que ele podia separar uma terra para ele e para os irmãos. Mas José foi para o caminho. Era na metade do caminho. José foi lá esperar. Se você tivesse tanto tempo sem ver sua família, como é que você estaria? Desesperado, ansioso, né? Para ver sua família. José foi saudade. E José foi para lá esperar o seu pai. Quando o seu pai chegou, a Bíblia diz que ele abraçou seu pai. E eles choraram um longo tempo no ombro um do outro. Famílias, não deixe que seus laços sejam quebrados por coisas pequenas. O perdão de José refez não só os laços familiares, mas toda a trajetória do que Deus tinha para a vida de todos eles, todos os irmãos. O perdão é a chave para trazer essa reconstrução familiar, esses laços familiares. Essa família aprendeu isso através de tudo que Deus fez. Deus não quer fazer isso na vida, não foi isso na vida de José, é na nossa vida. Pode passar o próximo, por favor. Pedro, próximo, por favor. Vamos lá? Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Não importa o que hoje parece que não tem solução, o que você não entende o que Deus está fazendo, mas no final Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Vamos ficar em pé? Nós temos muitas famílias aqui. Muitas, graças a Deus. E eu sei que muitos de nós, muitas vezes ferimos uns aos outros com coisas pequenas. Marido, a esposa, filhos aos pais, irmãos a outros irmãos. E agora, chegue-se perto da sua família. Se você está aí, está próximo da sua família, juntem-se, pais, filhos, tios, avós. Chega perto da sua família. Gruda no papai, na mamãe, no vovô, na vovó, no tio aí. Talvez tenha alguma coisa que está te incomodando. Sabe qual era a maior dificuldade dos irmãos de José? Era se livrar da culpa. É difícil, você tem razão. Você tem razão. Sabe quem é o único que pode nos livrar da culpa? Jesus Cristo. Porque a culpa vai ficar corroendo e impedindo que você chegue próximo daquele que você feriu ou que te feriu. Hoje, eu quero que você chegue bem próximo da pessoa. Se tem alguém que está perto de você, você feriu ou foi ferido, que você peça perdão e que você perdoe. Para experimentar de fato o que é estar livre
de culpa e reconstruir os laços familiares, afetivos de família. Amém? Pastor Augusto, por favor, vai orar por todas as famílias.